Hoje vamos considerar um pouco da vida do apóstolo Paulo, mais especificamente o relato de Lucas a respeito da conversão de Paulo, cujo nome até então era Saulo, nos capítulos 7, 8 e 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas. Inicialmente, o tema que eu tinha dado para esta passagem, para esta mensagem, era cegueira espiritual. Mas depois, pensando melhor, decidi trocar por deficiência espiritual, porque é o que se encaixa melhor com o contexto de vida de Paulo, isto é, com a sua vida religiosa. Ele era um fariseu, conhecedor das Escrituras, do Velho Testamento, e para que fique claro o que estou querendo dizer, peço que só por alguns momentos você feche completamente os seus olhos, de tal modo que não entre nem um pouco de luz. Então, feche os seus olhos bem apertados, pode ser? Já fechou? Então, mantendo os olhos bem fechados, tente enxergar alguma coisa. Pronto, pode abrir. Provavelmente você não enxergou nada. Quem sabe só algumas coisas se mexendo, né? Mas tente imaginar que esta fosse a sua condição. Você não pode enxergar coisa alguma. Não é que você não tem visão óptica, mas sim que você está impedido de enxergar, não é mesmo? Não é que você não enxerga, mas sim que você não está podendo enxergar. Agora, quando alguém tem dificuldade para se locomover, é considerado um deficiente físico, ou quando alguém sofre de alguma anormalidade mental, é considerado como sendo um deficiente mental, né? E o apóstolo Paulo, que a princípio é o Saulo sendo apresentado aqui, ele era um deficiente espiritual. Ou seja, não era o caso de não ter visão, mas sim dele não poder enxergar. E como é que nós podemos estar certos de que era isso mesmo que estava acontecendo? Segundo a declaração do Senhor Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Em outras palavras, a não ser que Deus intervenha, a não ser que Deus interrompa ou intercepte a trajetória natural da vida do ser humano e o faça mudar de direção, nenhum ser humano pode, por vontade própria, se achegar a Deus. Este é o significado bíblico de deficiência espiritual, o que eu quero comunicar hoje. Isto é, a não ser que haja uma ação sobrenatural da parte de Deus para nos atrair a Ele e assim remover a nossa deficiência ou incapacidade espiritual, ninguém pode enxergar a sua própria condição diante de Deus. É por isso que ser incrédulo, ser pagão ou ateu não é uma pessoa que simplesmente não quer enxergar, mas sim que não pode enxergar. É nesse sentido que a pessoa é espiritualmente cega. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo descreve essa condição da seguinte maneira: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Homem natural, que literalmente se refere à natureza humana antes da intervenção da graça de Deus. Ou seja, o ser humano, por natureza, não somente é incapaz de entender as coisas do Espírito de Deus, mas também as considera como sendo loucura, como sendo algo absurdo. Portanto, aqui nesse relato dos Atos dos Apóstolos sobre Saulo, Paulo, né, ele estava tão convicto de que perseguir, aprisionar e até matar cristãos era coisa certa e honrosa a fazer, que o tornava incapaz de enxergar qualquer outra verdade, qualquer outra coisa. No seu modo de pensar, a ideia de seguir a Jesus era simplesmente algo absurdo, era uma loucura. E Paulo, então, só reconheceu essa realidade depois da sua conversão. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso que Paulo escreveu depois de ser convertido. Esta é uma clara descrição de uma pessoa com deficiência espiritual, que não apenas não quer enxergar, mas que não pode enxergar.
Paulo não podia enxergar os benefícios extraordinários consequentes da submissão e adoração a Deus. Paulo não podia enxergar que o relacionamento de amor mútuo entre os seguidores de Jesus era a consequência da presença ativa de Deus em suas vidas, porque ele sofria de uma deficiência espiritual. E agora eu quero fazer um outro pedido a você que está me ouvindo. Quero que você procure alistar ou trazer à sua memória o nome de 2 ou 3 pessoas que, na sua opinião, são pessoas deficientes espiritualmente falando, espiritualmente cegas. Pessoas que aparentemente nunca irão reconhecer a necessidade da graça de Deus em suas vidas. Pode ser alguém para quem você já cansou de testemunhar do Evangelho e ser ignorado e rejeitado. Talvez alguém que é tão incrédulo que você até já chegou ao ponto de desejar que ele morra e vá para o inferno e assim venha comprovar a consequência de menosprezar e ignorar a Deus. Ou quem sabe você mesmo pode ser uma pessoa dessas. E se for esse o caso, eu espero, eu desejo que Deus use essa mensagem para abrir os seus olhos. Agora, em se tratando de deficiência espiritual, o verso da 2ª carta aos Coríntios que acabamos de ler é simplesmente excepcional, levando-se em conta a vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Mas os versos seguintes esclarecem ainda mais a respeito da cegueira espiritual e do que é necessário acontecer para que a pessoa seja curada. Observe novamente a partir do versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não proclamamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. E o verso seguinte é o que aquelas 2 ou 3 pessoas em quem você pensou ou alistou há pouco, precisam ouvir. Diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e da face de Cristo. Ou seja, é Deus quem intervém na escuridão da nossa vida e faz a luz resplandecer. Se você não consegue ter esperança de ver um amigo ou parente seu se rendendo diante da graça e misericórdia de Deus, ou de ver o filho pródigo voltando para casa, ou de não ter esperança de ver a sobrevivência do seu casamento, seja qual for a razão da sua desesperança, a verdade extraordinária que este relato da conversão de Saulo ressalta é que Deus é maior do que qualquer situação da nossa vida. É que a luz de Deus é capaz de brilhar na mais profunda e densa escuridão. Com isso em mente, eu quero mencionar, resumidamente, o contexto da vida do apóstolo Paulo, quando ele ainda se chamava Saulo, para que possamos perceber o grau da escuridão ou da sua deficiência espiritual e antes da luz de Deus ter brilhado no seu coração. E no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos está registrado o testemunho de um dos fiéis seguidores de Jesus, chamado Estevão, que ele proclamou o seu testemunho diante de líderes religiosos de Israel como sendo a resposta às acusações falsas que haviam sido levantadas de que ele estava falando blasfêmias contra Deus e Moisés. Mas para encurtar a história, o testemunho de Estevão lhe custou a vida. Ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo. A sua morte por apedrejamento está registrada no final do capítulo. Verso 58. Está escrito: arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Um cenário horroroso, que ainda hoje acontece em alguns países, em que a pessoa condenada ela é imobilizada para evitar que ela fuja e é colocada em pé dentro de um buraco que deixa metade do seu corpo exposto para servir como alvo do apedrejamento. E o escritor do relato ressalta que as testemunhas falsas, deixaram seus mantos aos cuidados de um dos religiosos que estava assistindo aquele ato de crueldade, provavelmente para que eles pudessem ter mais mobilidade para poder apedrejar Estevão. Então, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E é nos primeiros versos do capítulo 8,
onde encontramos algumas das claras manifestações daquela deficiência espiritual na vida de Saulo, que depois da sua conversão recebera o chamado de Jesus para ser um dos seus apóstolos. E foi quando ele teve então o seu nome mudado para Paulo. O capítulo 8 inicia assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Ou seja, Saulo estava aprovando e apoiando aquela execução cruel. E em seguida vamos ver que ele intensificou o seu propósito de acabar com a proclamação do Evangelho. Prosseguindo aí, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Portanto, Saulo continuava agindo sem enxergar a sua própria necessidade de uma fé viva que aqueles a quem ele estava perseguindo e maltratando tinham recebido pela graça de Deus. E para observarmos mais um pouco da vida de Saulo, precisamos pular para o capítulo 9, que diz assim: Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. A deficiência espiritual de Saulo era tão séria e intensa que ele não estava se importando em fazer uma viagem de Jerusalém até Damasco, que dá aproximadamente 240 quilômetros, numa região deserta e montanhosa, por um caminho em condições precárias, para dar continuidade à sua devastação dos seguidores de Jesus. Homens e mulheres que pertenciam ao caminho, talvez baseado quando Jesus disse: Eu sou o caminho. Então os cristãos ali estavam se considerando como sendo a família do caminho, né? E com base nesse cenário, sendo apresentado pelo escritor de Atos, o primeiro ponto que eu quero destacar nesta mensagem de hoje é que ninguém pode estar tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Ninguém pode estar tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Saulo é uma ilustração bem óbvia de alguém que está totalmente consciente e seguro das suas convicções, mas que está espiritualmente cego. E a não ser que Deus intervenha fazendo uma transformação no seu ser interior, nada no mundo irá fazê-lo mudar de direção. E porque esse relato está registrado na palavra de Deus, podemos confiar que ninguém, em lugar algum, sob qualquer circunstância, pode estar tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Mas então, quando Saulo estava chegando nas proximidades de Damasco, o texto diz que de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E Saulo caiu por terra e ouviu: Por que você está me perseguindo? E nesse momento, é como se Jesus estivesse se aproximando do inimigo número 1 da sua igreja, dos seus seguidores. E Jesus poderia simplesmente fazer Saulo evaporar, sumir do mapa, aniquilar com a vida de Paulo. Mas ao invés disso, Jesus confronta a cegueira, ou de Saulo, até aquele momento, né? Por que você está me perseguindo? E eu imagino que deve ter levado alguns segundos para Paulo fazer a conexão entre estar perseguindo os cristãos e estar perseguindo o próprio Cristo, né? Jesus estava se identificando com a sua própria igreja. Mas me parece que foi essa pergunta, acompanhada pela intensidade do brilho extraordinário da luz que o envolveu, que Jesus usou para curar a deficiência espiritual de Saulo. No capítulo 26, mais tarde, quando Paulo reconta esse episódio ao rei Agripa, ele disse que era uma luz mais resplandecente do que o sol. Mas foi aí então que Saulo pergunta: quem é que está falando comigo? Quem é o Senhor?
E a resposta surpreendente foi: eu sou o Jesus, a quem você está perseguindo. Por Saulo ser um fariseu, exímio conhecedor do Velho Testamento, ele certamente se considerava como sendo uma peça importante do time vencedor, mas ele não era. Ele achava que devastar a igreja e colocar cristãos na prisão era a sua responsabilidade religiosa. Mas o problema era que ele sofria de uma deficiência espiritual. Ele era espiritualmente cego. Ele estava espiritualmente cego. Não sei se nós conseguimos imaginar como deve ter sido chocante para Saulo a revelação de que o Jesus que ele estava perseguindo era, na realidade, o Messias prometido no Velho Testamento, que já tinha vindo e cumprido tudo o que os profetas haviam profetizado a respeito dele. Mas que agora Saulo estava agindo contra o Messias e não a favor do Messias. E foi nessa hora que a graça de Deus sobrenaturalmente interveio. Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Levante-se. A graça de Deus é sempre capaz de nos levantar quando nos humilhamos e reconhecemos a nossa condição. Jesus estava assegurando Saulo de que, apesar de toda a sua insensatez, hipocrisia religiosa, injustiça, conivência com os maltratos e sofrimentos causados a pessoas inocentes, ele ainda podia desfrutar, ou poderia desfrutar, da eficácia da graça e misericórdia de Deus. Porque ninguém, em lugar algum, sob qualquer que seja a circunstância, pode estar tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. O segundo ponto que eu quero destacar, com base neste cenário da conversão de Saulo, é que ninguém pode ser tão duro que não possa ser quebrantado por Deus. Ninguém pode ser tão duro que não possa ser quebrantado por Deus. Podemos perceber esse ponto nos versos 7 a 9. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Aparentemente, aquela luz mais resplandecente do que o sol do meio-dia estava focalizada totalmente sobre Paulo, porque os homens que estavam o acompanhando não tiveram a visão afetada. Eles apenas ficaram emudecidos. Não era por menos, né? Ouvindo uma voz que vinha do ar. Saulo, então, se levantou em obediência a Jesus, e embora seus olhos estivessem abertos, ele não conseguia enxergar coisa alguma. Agora, aquele que há pouco respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, havia sido humilhado, não é mesmo? Ele precisava segurar na mão de alguém que o levasse até Damasco. A sua deficiência espiritual havia sido curada, mas Jesus o mantém humilhado por mais algum tempo. É interessante observar que Paulo estava indo quebrar a fé sincera, ou tentar quebrar a fé sincera dos cristãos, mas agora ele é quem estava sendo sinceramente quebrado. E Saulo permanece 3 dias sem poder enxergar, e quem sabe por ter ficado tão chocado, ele também fica sem qualquer desejo de comer ou beber. E foi assim que Deus decidiu tratar da cegueira orgulhosa de Saulo. E muitas vezes é de uma maneira humilhante e surpreendente, parecida com a experiência de Saulo, que Deus intervém na vida de pessoas que estão espiritualmente cegas, por ser o único jeito que elas poderão enxergar a realidade da sua condição, a realidade da sua necessidade da graça de Deus. Mas enquanto a intervenção de Deus não acontece, nós precisamos ser pacientes, ter compaixão e orar por elas, porque elas estão cegas. E só Deus é quem pode e sabe quebrantar um coração endurecido. Portanto, não devemos desistir de ter paciência, de ter compaixão e de interceder diante de Deus por alguém que, aos nossos olhos, é um caso perdido ou que já foi longe demais. Porque ninguém pode estar tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Ninguém pode ser tão duro que não possa ser quebrantado por Deus. E um terceiro ponto que também podemos perceber nas entrelinhas desse relato é que ninguém pode ser tão pecaminoso
que não possa ser alcançado e restaurado pela graça de Deus. Ninguém pode ser tão pecaminoso que não possa ser alcançado e restaurado pela graça de Deus. A partir do verso 10, encontramos as orientações específicas que Deus concedeu para a pessoa que Saulo iria encontrar. A pessoa que Deus iria usar para restabelecer a visão de Paulo. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias, que é você, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Dá para a gente imaginar que, a princípio, Ananias estava entendendo as diretrizes e, quem sabe, até tomando nota ali no seu tablet de cada uma das orientações, né? Vai até a casa de Judas, sim, eu sei onde é, na rua chamada Direita, eu sei onde fica. E quando chegar lá, você pede para falar com um homem da cidade de Tarso. Sim, Tarso, eu sei onde é que fica. Mas quando Deus fala um homem chamado Saulo, Ananias deve ter meio que engasgado, né? Como é que é mesmo? É isso mesmo que o Senhor está dizendo? Senhor, não sei se o Senhor já está sabendo. Bom, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Mas esse cara não é de boa índole, ele é um caso perdido. Já viu o grau de crueldade com que ele tem tratado todos nós cristãos? Nós temos feito nossas reuniões às escondidas, usando o Zoom, porque ele tem autoridade para nos prender. Mas Deus continua, Ananias, quando você chegar lá, Saulo vai estar orando, vai estar falando comigo, e tendo uma visão de que você estará chegando para restaurar a sua visão. Portanto, vá agora até lá, porque esse mesmo Saulo, por mais incrível que pareça, vai ser um instrumento da minha glória. E a aplicação para nós hoje é que a conversão de Saulo é uma ilustração do significado bíblico de ser membro da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus. É uma ilustração da verdade extraordinária de que a igreja de Jesus não é um prédio, não é um tipo de clube ou associação religiosa e nem uma denominação evangélica, mas é, acima de tudo e antes de mais nada, um ajuntamento de pessoas que um dia tiveram suas vidas interrompidas, interceptadas pela graça de Deus, para que fossem curadas da sua cegueira espiritual e assim pudessem servir como instrumentos da glória de Deus, para servirem de testemunho da minha graça e bondade para as outras pessoas, né? Testemunho de que ninguém pode estar tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Testemunho de que ninguém pode ser tão duro que não possa ser quebrantado por Deus. Testemunho de que ninguém pode ser tão pecaminoso que não possa ser alcançado e restaurado pela graça de Deus. Na sua primeira carta aos Coríntios, foi o próprio apóstolo Paulo que, depois de alistar uma série de comportamentos pecaminosos e perversos, ele diz o seguinte para os cristãos de Corinto: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Em outras palavras, à parte da intervenção da graça de Deus em nossa vida, todos nós, sem exceção, estamos em pé de igualdade diante da santidade de Deus. Somos todos iguais, somos todos farinhas do mesmo saco, merecedores da ira de Deus. E eu quero terminar com a doxologia escrita por um dos discípulos de Jesus. Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador.
sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém.